Boa tarde, quase boa noite, tudo bem com vocês? Meninos, dando sequência ao nosso estudo de campo magnético de indução magnética. Nós vimos a lei de Faraday, né, que é a variação do fluxo magnético dentro de uma espira condutora cria uma corrente induzida nessa espira. Agora, nós vimos assim, o movimento de um ímã e o movimento de uma outra espira. Vimos os três modos de variarmos o fluxo magnético, que é variando o módulo do campo, variando a área ou variando o ângulo entre o campo magnético e a área. Então, usando o módulo de variação de área, nós temos aqui, olha, uma região que contém um campo magnético. Nós temos uma espira condutora e nós vamos puxar essa espira com uma força constante. Quando nós estamos puxando, a área que está passando o campo magnético vai estar diminuindo. Então, se vai estar variando a quantidade de campo que está passando dentro dessa área, vai surgir uma corrente induzida. Qual é o sentido dessa corrente induzida? Usando a lei de Lenz, nós temos aqui, o campo está entrando na página e está diminuindo porque eu estou diminuindo a área. A quantidade, não o campo está diminuindo, mas a quantidade de linhas de campo que está atravessando essa área está diminuindo porque eu estou diminuindo a área. Então, vai surgir uma corrente no sentido horário, aqui, nessa espira. De tal forma que essa corrente vai criar um campo induzido no mesmo sentido do campo externo. Bom, e as forças? Se eu pegar esse lado aqui da minha espira, se eu tenho um fio que está percorrendo uma corrente, no caso é a corrente induzida, se estiver na presença de um campo magnético externo, vai aparecer uma força sobre cada lado dessa espira. Então, pegando esse lado aqui onde está aplicado F1, o módulo dessa F1 vai ser I, que nós já vimos que a corrente está no sentido horário, então vai passar no sentido para cima aqui desse lado, e vetorial B, B entrando, né, o B externo, me dá essa força F1 apontando para a esquerda. Fazendo o mesmo raciocínio aqui, olha, I, vetorial B, F2 para cima, e aqui I, esses quatro dedos aqui no sentido da corrente, né? I, vetorial B, F3 para baixo. F2 e F3 têm o mesmo módulo, porque é a mesma corrente, mesmo comprimento X, aqui, e na presença do mesmo campo magnético. F1 vai ter a mesma força que nós estamos puxando essa espira. Porque nós estamos puxando com uma força constante, com uma velocidade constante, um V constante. Então, se nós pegarmos aqui força aplicada pela pessoa, apontando nesse sentido, F surge, cria a variação do fluxo magnético, surge F1. Se a velocidade da espira é constante, eu tenho força menos F1 igual a massa da espira vezes a aceleração, velocidade constante, aceleração igual a zero. Então, nós temos que a força aplicada pela pessoa é igual a F1. E o que nós queremos mostrar no final? Qual o nosso objetivo? É mostrar que a taxa de realização de trabalho que essa pessoa está fazendo ao puxar a espira, que essa força está fazendo, que é igual a potência relacionada a essa força, vai ser igual à potência dissipada na espira. Certo? Então, vamos demonstrar isso? Primeira coisa, vamos calcular. Vamos ver o seguinte. Trabalho. Força escalar deslocamento. Força constante. Né? Potência derivada da força vezes o deslocamento, vezes x, mais a derivada do deslocamento em relação ao tempo, vezes a força.
A primeira derivada vai ser zero, porque a força é constante. Então, a potência vai ser a força vezes a derivada dx dt, que é igual a v. Então, potência é igual a força vezes a velocidade aqui nesse nosso exemplo. A potência dessa força, a taxa de realização de trabalho dessa força aqui. Bom, fluxo, campo magnético vezes a área. Campo magnético, qual é a área que está fluindo o campo magnético? Vai ser L, esse lado aqui, vezes X, porque à medida que eu estou puxando, esse lado está variando o comprimento. Então, nós estamos diminuindo o X. Derivada do fluxo magnético em relação ao tempo, B é constante, L é constante, dx dt, que é igual a V, a velocidade, a taxa dx dt, né? A taxa de variação da posição em relação ao tempo é igual à velocidade que eu estou puxando. Bom, a corrente induzida vezes a resistência é igual a fé induzida. A fé induzida a gente já sabe que é o campo vezes L vezes V. Então, dividido pela resistência, me dá a corrente induzida. Corrente induzida igual BLV sobre F. Como nós falamos, através da segunda lei de Newton, que a força com que essa pessoa está puxando é igual a F1. Então, nós temos que calcular F1 e L vetorial B vezes a corrente. A corrente já foi obtida aqui em cima. Então, nós vamos só pegar essa corrente, substituir aqui dentro, multiplicar por L e por B. A gente encontra que a força F é igual a F1, que é igual a B ao quadrado, L ao quadrado, V sobre R. Então, qual é a potência dessa força aqui? Qual é a taxa de realização de trabalho dessa força? É a força obtida vezes V. Então, B ao quadrado, L ao quadrado, V ao quadrado sobre R, que está aqui. Então, essa é a taxa de realização de trabalho da força F. Agora, e a potência dissipada no fio? Potência dissipada é I ao quadrado vezes a resistência. Vamos pegar essa corrente aqui, elevar ao quadrado, fica B ao quadrado, L ao quadrado, V ao quadrado, sobre R ao quadrado, vezes a resistência R, né? Potência dissipada I ao quadrado vezes R. O R cancela com esse R elevado ao quadrado, fica um R aqui embaixo. O restante fica tudo ao quadrado. Então, nós podemos ver que a potência dissipada é igual à potência da força, devido a essa pessoa que está puxando aqui, que é igual a B ao quadrado, L ao quadrado, V ao quadrado sobre R. Então, du R dt, ou seja, taxa com que está sendo convertida energia em energia térmica, né? Potência dissipada é igual à taxa de realização de trabalho dessa força constante, quando estamos puxando com uma velocidade constante. Seguindo esse mesmo exemplo, só que agora nós não estamos mais com uma espira, nós estamos com uma placa metálica. Então, nessa placa metálica aqui, quando a gente puxa essa placa metálica, ela está imersa aqui num campo magnético externo, vai surgir nessa placa correntes que vão ficar circulando dentro da placa. Essas correntes são chamadas de correntes parasitas ou correntes de Foucault. Bom, essas correntes aqui, olha, vão criar um campo, nesse primeiro exemplo aqui, para dentro. Por quê? Porque à medida, como eu estou puxando nesse sentido, eu estou diminuindo as linhas de campo através dessa placa. Logo, vai surgir uma corrente induzida na placa, que vai criar um campo magnético também entrando na página. Por isso que essa corrente tem esse sentido, tá certo? Usamos novamente a lei de Lenz. Uma aplicação prática disso, vamos prender um material metálico, uma articulação, e vamos colocar entre dois ímãs. Vamos colocar dois ímãs e vamos pendurar aqui. Eu tenho um ímã aqui tem um campo magnético aqui no meio.
e eu tenho esse material, supondo ele magnético, uma barra magnética. A gente solta esse objeto, ele vai passar aqui na região do campo magnético, sobe e desce, ele vai ficar oscilando. Se não tiver campo magnético, ele vai oscilar uma determinada velocidade, convertendo energia potencial gravitacional em energia cinética. Se eu coloco na presença de um campo magnético, na hora que ele passar aqui dentro, ele vai ser desacelerado, vai diminuir a velocidade em relação ao momento que eu não tinha campo. Então, você consegue observar claramente que sem campo eu vou ter um tipo de oscilação, com o campo magnético eu vou estar freando esse pêndulo. Ou seja, a energia potencial vai converter em energia cinética e em energia térmica no material, tá certo? Ou seja, vai ter a conservação da energia total. Se nós pegarmos esse mesmo material aqui e tirarmos essa parte interna aqui, deixarmos aqui só um pedaço dele aqui. Só a parte externa aqui, e aqui não tem material aqui dentro. Quando a gente colocar aqui, também vai ter uma freagem, só que uma freagem menor. Vai diminuir a velocidade a uma taxa menor do que quando estava todo o material. Porque vai continuar existindo a corrente induzida aqui, só que nós teremos menos corrente induzida. E campos elétricos induzidos? Nosso objetivo agora é reformular a lei de Faraday. Escrever a variação do fluxo magnético igual a taxa de variação do fluxo magnético igual a integral fechada de E do campo elétrico escalar ds. Esse aqui é um exemplo de um campo magnético variando com o tempo, de um fluxo do campo magnético variando com o tempo, criando um campo elétrico, tá certo? Esse campo aqui não é conservativo. Então, vamos voltar aqui. Eu tenho aqui uma região que contém um campo magnético, que está entrando na página. Se eu coloco um anel de cobre aqui, se esse campo estiver variando com o tempo, a intensidade dele variando com o tempo, vai surgir uma corrente nesse anel de cobre. Qual o sentido da corrente? Depende se o campo está aumentando com o tempo ou diminuindo com o tempo, no sentido que ele está apontando. Então, nesse caso, para essa corrente estar nesse sentido, aqui, para a corrente com a mão direita, para a corrente estar nesse sentido, quer dizer que o campo induzido vai estar apontando para fora da página, contrário ao sentido do campo. Então, quer dizer que esse campo aqui está aumentando com o tempo para dentro, o campo externo está aumentando para dentro. Então, surge uma corrente induzida que vai criar um campo induzido, campo magnético induzido para fora. Agora, o que faz? O que são correntes? Correntes são cargas em movimento. Para que as cargas se movimentem, há necessidade de ter um campo elétrico para realizar trabalho sobre essas cargas, né? Força é igual a carga vezes o campo elétrico. Força elétrica é igual a carga vezes o campo. Então, antes de existir esse anel de cobre aqui, já existe o campo elétrico. Se eu coloco o anel de cobre, esse campo elétrico vai movimentar as cargas livres desse anel de cobre, criando-se uma corrente induzida. Então, qual é esse campo elétrico? Primeiro, esse campo elétrico, ele vai ter o mesmo sentido dessa corrente induzida. Olha só, a corrente induzida no anel seria isso aqui. Eu tiro o anel.
como que está o campo? O campo ele vai estar em círculos aqui. E a direção e o sentido desse campo? A direção e o sentido vai depender do ponto. Aqui em cima, por exemplo, o campo vai estar apontando para a nossa esquerda. Aqui embaixo, ele vai estar apontando para a direita. Desse lado direito para cima, desse lado esquerdo para baixo. Então, o campo ele vai ser, se você quiser saber a direção e o sentido, basta pegar a tangente naquele ponto. A direção vai estar naquela tangente e o sentido vai estar apontando, no caso, nesse ponto aqui, vai estar apontando de acordo com o que foi visto da corrente, caso existisse um anel condutor aqui. E o módulo vai depender da distância aqui, da quantidade de fluxo magnético que está passando através dessa curva fechada imaginária. Seria uma curva tipo um anel que não é um anel. Ou seja, há uma distância R. Qual a quantidade de campo magnético que está passando dentro dessa curva e está variando com o tempo, esse campo magnético? Vai me dar a intensidade desse campo elétrico criado aqui. Ou seja, esse campo elétrico ele é criado em um plano perpendicular ao campo magnético. Então, aqui nós temos vários círculos, várias linhas de campo elétrico, onde nós temos para cada raio desse um valor diferente do módulo do campo elétrico, e a direção e o sentido vai depender do ponto do ponto tangente onde nós queremos conhecer a direção e sentido. Mesmo pontos fora da região, existe campo elétrico, porque dentro dessa minha curva fechada está passando uma quantidade de campo magnético que está variando com o tempo, certo? Então, vamos reformular a lei de Faraday. Para que as cargas se movimentem, né? Vamos pensar aqui. Considere uma partícula Q0 que descreve uma trajetória circular. O trabalho realizado sobre a partícula pelo campo elétrico induzido, o campo elétrico foi induzido devido à variação do campo magnético, durante uma revolução completa. Uma revolução completa, 2πr. Essa trajetória circular. O trabalho vai ser a fé induzida vezes Q0. Bom, o trabalho também a gente já sabe desde mecânica clássica, que é a integral de força escalar ds. A força que essa partícula com uma carga Q0 está sujeita vai ser Q0 vezes o campo elétrico. No caso, vezes 2πr, que nós estamos em uma revolução completa. Igualando este trabalho com este outro, eu tenho EQ0 igual a εQ0 igual a Q0, campo elétrico, 2πr. A gente encontra o valor dessa fé induzida, que é 2πr vezes o campo elétrico. De uma forma mais geral, nós podemos falar que a fé induzida é igual a integral fechada, porque tem que ser em uma curva fechada para você analisar o fluxo do campo magnético que está criando esse campo elétrico, é igual, fé induzida é igual a integral fechada do campo elétrico escalar ds. Bom, a gente já sabe que a fé induzida é igual a isso aqui, a gente já sabe também que a fé induzida é igual a menos derivada do fluxo magnético em relação ao tempo. Iguala uma com a outra, eu tenho que integral fechada de E escalar ds é igual a menos a taxa de variação do fluxo magnético em relação ao tempo. Essa é uma nova, é a lei de Faraday vista de outra forma, que é a que está nas leis de Maxwell. Por quê? Porque ela é mais fundamental do que epsilon igual a menos dφ de b dt. Porque aqui nós precisamos, antes de termos a corrente induzida em
uma espira condutora, a gente precisa ter primeiro o campo elétrico para poder realizar o trabalho sobre as cargas presentes nesse fio, nessa espira fechada. Bom, em relação ao potencial, lembra lá quando a gente estava estudando potencial elétrico? Potencial, variação, potencial final menos potencial inicial, igual a menos integral de ATF de E escalar ds. Só que aqui a minha integral é fechada. Então, naquela definição de diferença de potencial, isso aqui daria zero, porque o ponto, já que ela é fechada, o ponto inicial é igual ao ponto final. Então, essa integral aqui, E escalar ds, vai ser igual a zero para aquela definição de potencial. Aqui não, aqui a integral fechada é igual a menos a derivada do fluxo do campo magnético em relação ao tempo. Então, o que a gente pode concluir com isso? O potencial elétrico tem significado apenas para campos elétricos produzidos por cargas estáticas. O conceito não se aplica aos campos elétricos produzidos por indução. Isso significa que atribuir um potencial elétrico a um campo elétrico induzido leva a uma contradição. A única conclusão possível é que o conceito de potencial elétrico não se aplica ao caso de campos elétricos produzidos por indução. Bom, meninos, por hoje é só. Próxima aula nós vamos falar dos indutores e indutância e também vamos resolver alguns exercícios, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até mais.